Que Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus. Meus amados, aqui quem fala com vocês é o pastor Alexandro e nós estamos naquele tema, pessoas que viram a Deus. Pessoas que tiveram seu encontro com Deus registrado na Bíblia. E nós queremos que você acompanhe esse debate, esse registro, esse tema, porque você com certeza vai se identificar em algum momento com um desses que se encontraram com Deus, que tiveram um encontro com Deus, que viram a Deus. E isso com certeza vai impactar a sua vida. Se você já é inscrito no nosso canal, graças a Deus. Se você não é, se inscreva, compartilhe com mais pessoas a mensagem de hoje, deixe o seu like e vamos em frente. Bem, a Bíblia fala que uma das pessoas que tiveram um encontro com Deus, e que foram radicalmente transformadas através desse encontro. A Bíblia fala aqui, no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 23 em diante, diz assim: E subiram Moisés e Arão e Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel e viram o Deus de Israel. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel e viram o Deus de Israel. E aí eu quero chamar a sua atenção para o que aconteceu depois que eles viram a Deus. Veja bem, eu poderia falar só do encontro de Moisés, mas a Bíblia diz que além de Moisés, Arão, seu irmão, Nadab e Abiú, que também eram homens importantes naquela ocasião, e 70 anciãos de Israel viram ao Deus Todo-Poderoso. Você está vendo que Deus, Ele quer se revelar, se mostrar para todos aqueles que querem, para todos aqueles que creem. Mas veja bem, de absolutamente nada vai adiantar Deus se revelar na sua vida se você não valorizar esse encontro que você está tendo com Ele. Porque, bem, se eu perguntar a você quem foi Moisés, talvez você, não sei se você que está me ouvindo agora é conhecedor da palavra, já vai em alguma igreja, mas se eu perguntar a você sobre Moisés, você sabe quem foi Moisés. Moisés foi aquele homem que foi, aquele judeu, aquele israelita que cresceu ali no meio dos egípcios e que foi colocado no rio Nilo. A mãe, o rei, no caso o faraó daquela época, fez um decreto que todos os meninos deveriam morrer, os meninos que não fossem egípcios. E a mãe, para salvar o Moisés, ela coloca o pequeno Moisés no rio Nilo, que era infestado de crocodilos na época, mas Deus protegeu o menino Moisés. A filha do faraó achou o menino Moisés, resolveu criá-lo como filho, e ele cresceu no meio dos egípcios. E aí, quando ele já estava grande, ele descobriu que ele não era egípcio, mas que ele era um dos judeus. E aí ele tentou defender o povo dele, que ele reconheceu como povo dele, mas ele, de forma ali inesperada, terminou atentando contra a vida de um soldado egípcio. O soldado egípcio morreu e ele fugiu então para o exílio, o deserto, e foi, digamos, fugido daquele lugar para não perder a vida. E a Bíblia diz que 40 anos se passaram até que Moisés, ele teve um encontro com Deus no meio de uma sarça ardente. Ele viu a Deus pela primeira vez e aí ele
foi chamado por Deus para libertar o povo de Israel, o povo aprisionado que já estava ali vivendo a escravidão há muitos e muitos anos, que estava sofrendo. E aí o resto da história você já conhece. Moisés volta, Deus usa a vida dele, ele mostra sinais para Faraó, e as 10 pragas do Egito, depois ele sai com o povo, abre o Mar Vermelho. Então, todo mundo conhece um pouco da história de Moisés, que Deus apareceu para ele e ele se mostrou à altura. Ele aceitou o chamado e foi em frente. A Bíblia também fala de Arão, que é, no caso, irmão de Moisés. Arão, que foi braço direito de Moisés em tudo que Moisés intentou fazer para salvar o povo de Israel, e que foi braço direito de Moisés no quesito de dirigir aquele povo, que não era uma tarefa fácil. Eram mais de 3 milhões de judeus, de israelitas, naquele deserto. Inclusive, teve uma ocasião que a unção de Arão foi colocado em dúvida, e Arão, Moisés, dirigido por Deus, pediu que todos os cabeças de família, né, todos os que tinham ali uma direção no meio do povo, inclusive Arão, pegassem varas e colocassem em um determinado lugar, que era na tenda da congregação, que era um lugar sagrado. E no outro dia Deus ia se revelar quem era escolhido dele, quem era o mais dentre todos o escolhido dele. E a Bíblia diz que amendoeiras, né, o cajado, no caso a vara de Arão, floresceu com amendoeiras, com amêndoas. Então, mostrando que Arão era o escolhido. Então você vê que todos esses... Agora, Abiú, Nadab, né, que fala aqui na Bíblia, Nadab e Abiú tiveram um encontro com Deus, viram a Deus, junto com Moisés, inclusive em uma certa ocasião. Os 70 anciãos também. Mas aí eu pergunto para você sabe o que aconteceu com Nadab e Abiú? Foram uns daqueles que se levantaram contra Moisés, que, que passaram a ir contra a direção de Deus que estava com Moisés e sofreram com a vida, pagaram com a vida. Então você vê que o fato da pessoa ter um encontro com Deus, de ver a Deus, não significa exatamente que Deus vai suportar, tolerar, admitir que essa pessoa ela venha fazer coisas absurdas em nome de Deus. Que essa pessoa venha fazer coisas absurdas até em seu próprio nome. O que é certo, o que é errado. Então, por exemplo, você está tendo um encontro com Deus agora através dessa mensagem. Se você aproveitar, Deus vai usar tanto a tua vida que você amanhã vai ser conhecido pelas boas obras de Deus na sua vida. Agora, se você não aproveitar e ainda fizer o contrário do que você está aprendendo aqui, infelizmente, você vai pagar não só com a vida, mas você vai pagar com tudo aquilo que Deus poderia estar te dando, e você vai perder a oportunidade. Então, se essa mensagem se identifica com você, por favor, guarde, reflita e mude suas atitudes. Ou, se você é um Moisés da vida, continue na fé que Deus é contigo. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Prepare o seu coração, prepare o copo com água. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, que o Senhor entre com providência, meu Pai, na vida dos Moisés, dos Arão, que estiverem nos ouvindo agora. E que o Senhor, meu Pai, traga arrependimento, traga, meu Pai, misericórdia sobre a vida de tantos, meu Deus, Abiús e Nadabes da vida, pessoas que veem a Deus, têm um encontro com Deus, mas infelizmente não
se arrependem, não mudam o seu propósito, o seu caminho. Meu Deus, que o Senhor possa abençoar a família, abençoar as pessoas que oram conosco. Consagra esse copo com água e no momento que essa pessoa beber dessa água, ela receba virtude, ela receba o poder de Deus. Amém? Graças a Deus, beba dessa água agora, seja abençoado. Amanhã nós estaremos de volta com mais uma pessoa que viu a Deus e a sua vida foi radicalmente transformada. Forte abraço.